Mas seu Júlio, previdência privada, não é melhor fazer minhas próprias aplicações? Eu acredito que a primeira coisa que a gente pode estar pensando aí é por que nós estamos fazendo essas indagações. Por que falar em previdência privada nesse momento? É verdade que é importante, principalmente fruto das últimas reformas. Quando a gente pensa na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, a próxima reforma que deve estar chegando aí, a reforma administrativa, nós temos que estar pensando sim em mudanças. Essas reformas nos levam a pensar em mudanças. Uma delas é justamente a questão da aplicação no futuro. Como que nós vamos fazer para complementar a nossa renda aí no futuro? Uma ideia seria justamente a previdência privada e uma outra seria que nós mesmos fizéssemos as nossas aplicações para o futuro. Mas essas questões não aparecem aí de forma solta. Estão presas a algumas regras. Vamos lá primeiro pensar um pouquinho na previdência privada. A previdência privada, então, como eu já disse, com as mudanças nas regras da aposentadoria, nós estamos precisando aí de complementar este ganho. É importante também lembrar que no passado já existia a previdência privada. É verdade que alguns não têm boas recordações, porque não tinham um sistema de proteção tão grande como tem hoje, né? Hoje nós temos a SUSEP, que é um órgão que controla muito fortemente, fiscaliza muito fortemente essa previdência privada. Temos um outro aspecto também que a gente deve entender aqui. Por que nós podemos pensar também em aplicação? Porque o nosso mercado financeiro, ele expandiu, as instituições expandiram, a nossa bolsa de valores passou a ter uma relevância muito grande no cenário. E com isso nós temos as aplicações. Algumas nós temos que tomar certos cuidados, que não são nem muito diretamente ligados à bolsa, mas que está ligada a essa questão do meio financeiro. Cabe a gente destacar aqui também a maior participação da população. Nós temos uma população que está participando muito mais do sistema financeiro. Por isso, essa questão, esse questionamento se eu não posso fazer minhas próprias aplicações. Então nós temos muita gente aplicando no Tesouro Selic, muita gente aplicando nos fundos imobiliários, muita gente aplicando nas ETFs. Agora, a grande questão é o seguinte: como é que está este ganho, esse prejuízo? Tudo depende muito quais são os riscos que eu gostaria de assumir. Todas essas aplicações, bem como a própria previdência privada, tem riscos. Nós temos que conhecer um pouquinho mais esses riscos. Cabe também aqui destacar que é uma diminuição da atividade produtiva, né? Por vários motivos. Você aumenta a produção, mas você tem uma diminuição no mercado de trabalho. Observem no próprio setor das indústrias, as indústrias diminuíram em muito o número dos trabalhadores, fruto da informatização, da robotização. Nós podemos ver também no próprio campo dos serviços uma mudança muito grande. Lógico, por quê? Porque os serviços também vão sendo informatizados. Você pode pegar dois serviços básicos, por exemplo, a educação e a saúde, como que agora com a própria pandemia houve uma mudança tremenda com a possibilidade da educação à distância, com a possibilidade inclusive da saúde à distância. Observe que isso diminui tremendamente o número de trabalhadores. Lógico que esse trabalhador ele vai sair deste campo e vai ter que aplicar o capital dele em outros campos. Me parece plausível que a partir do momento em que há uma diminuição então do número de trabalhos, as pessoas vão ter que buscar trabalhar com o seu próprio capital. E uma das formas vai ser justamente buscando aplicar no mercado financeiro. Mas não são todos que vão querer trabalhar no mercado financeiro. Tem aqueles que só esperam um pequeno complemento. Para isso, é interessante pensar assim na previdência privada. E nessa situação, eu estou trazendo aqui para conversar com a gente o administrador Maurício Messias, um especialista nessa área. Olá, professor Júlio, internautas e, por que não, investidores. Quando se fala em previdência, a primeira palavra que nos vem à cabeça é aposentadoria. Porém, isso vem mudando rapidamente. Previdência também é sinônimo de investimento de longo prazo. Como aposentadoria ou como investimento, vou apresentar para vocês 3 aspectos que considero muito importantes para quem está interessado em fazer uma previdência privada. Primeiro, falarei sobre a segurança de fazer um investimento de longo prazo dessa natureza. Segundo, vou listar quais as principais vantagens e benefícios dos planos de previdência. E terceiro, vou sugerir alguns pontos de atenção ou cuidados que devem ser tomados ao contratar um plano de previdência privada. Vamos lá então? Sobre segurança. Um primeiro ponto que eu gostaria de registrar é que a governança das empresas evoluiu muito nas últimas décadas e os sistemas de previdência também se desenvolveram muito, o que trouxe mais segurança para os investidores. Hoje, as principais operadoras de previdência estão ligadas a grandes instituições financeiras ou
ou a grandes seguradoras. Isso é muito importante, porque a confiança do investidor na operadora que vai administrar os seus recursos é fundamental. Nesse sentido, as seguradoras cresceram em porte, em eficiência e na transparência dos seus negócios. Outra informação relevante no campo da governança é que os órgãos reguladores exercem um trabalho muito ativo na fiscalização das operadoras. Vale destacar ainda que a previdência privada possui hoje um arcabouço jurídico muito robusto. O assunto é tratado inclusive na Constituição Federal e possui um conjunto de instrumentos legais que tem o objetivo de proteger os consumidores. Portanto, hoje é muito mais seguro fazer um plano de previdência do que no passado. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês algumas razões ou vantagens que eu levaria em conta para investir em um plano de previdência. Em primeiro lugar, é sabido que os governos têm cada vez menos capacidade de pagar benefícios de aposentadoria. Por isso, cada um de nós tem que fazer o seu planejamento financeiro, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida no futuro para si e para os seus familiares. Em termos de investimento, a previdência pode ser uma ótima opção para a diversificação de sua carteira de longo prazo, juntamente com outros ativos que podem gerar renda, como ações, títulos públicos e fundos imobiliários. Muito importante também é você conhecer os benefícios tributários dos planos de previdência, pois quanto mais cedo você começar a investir, maior será sua renda disponível no futuro e maiores serão as vantagens no imposto de renda. Outro aspecto relevante é que você pode escolher os tipos de investimentos do seu plano de previdência. Isso em função do seu perfil de investidor. Por exemplo, quem tem um perfil mais conservador pode optar por investimentos concentrados em renda fixa. Já quem tem um perfil moderado ou até mesmo arrojado pode compor sua carteira com outras classes de ativos, como renda variável ou fundos de multimercado, por exemplo. Outra vantagem dos fundos de previdência é que a gestão dos recursos é feita por profissionais especializados e certificados no mercado financeiro, o que oferece maior segurança para quem tem o dinheiro, mas não tem experiência em fazer investimentos. Por fim, eu gostaria de deixar para vocês alguns pontos de atenção ou de cuidados a serem observados na contratação dos planos de previdência. Primeiro, procure saber quais são as taxas de administração, taxas de carregamento e taxas de performance dos planos, pois elas podem consumir uma boa parte dos seus rendimentos ao longo do tempo. Procure ainda compreender bem as regras tributárias, como exemplo, a tabela regressiva e a tabela progressiva do imposto de renda, a fim de fazer a melhor escolha na hora da contratação. Outro ponto a ser esclarecido são as regras de resgates dos valores investidos, pois normalmente existem penalizações importantes no caso de resgates antecipados. Cuidado com resgates no curto prazo do seu investimento. É bom lembrar também que nenhum gestor pode garantir ou prometer uma rentabilidade futura para os seus investimentos. Porém, é importante analisar o histórico de rentabilidade de cada fundo de previdência. Além de tudo, se você precisar, existem ótimos escritórios e advogados especializados no tema da previdência e da defesa do consumidor e que podem auxiliar você em eventuais discussões contratuais com sua seguradora. Eu não tive a pretensão de esgotar o assunto, mas apenas oferecer para vocês alguns pontos de reflexão que eu considero essenciais para a sua tomada de decisão. Essas conclusões são baseadas em minha experiência profissional de muito tempo como bancário e como associado de um plano de previdência há mais de 30 anos, e também por ter trabalhado numa entidade de previdência nos últimos anos. Além disso, o meu mestrado em governança corporativa teve como tema a gestão de riscos nas entidades de previdência fechada, o que me auxiliou em aprofundar os conhecimentos sobre o assunto. Agradeço ao professor Dr. Júlio César Gomes, o seu Júlio, meu professor e orientador do mestrado, pelo convite e pela confiança. Grande abraço e sucesso a todos. Eu gostaria aqui de agradecer todos os esclarecimentos prestados pelo nosso administrador Maurício Messias. Deixo também aqui para que vocês possam fazer os comentários, para fazer perguntas, para que a gente possa estar aí interagindo no nosso canal. É importante também lembrar que nós temos lá nossas redes sociais que estão apresentadas aí. Também não deixem de se inscrever lá no canal, tem pouquinha gente lá. E não deixem de apertar o tal do sininho.